Eu sou a Sandra Nack, vim falar um pouco com você sobre a formação em cuidado somático avançado, que a gente vai ter uma nova turma em agosto, né? Mas eu senti de falar com vocês de coração aberto, sabe? Falar um pouco sobre a minha trajetória, porque a gente tem a ideia às vezes, e o próprio terapeuta tem ideia às vezes, a gente ouve muitas pessoas falando, eu senti um chamado para essa parte terapêutica, eu quero, e esse chamado existe, mas isso vem no decorrer de um processo, sabe? Então, para a gente chegar nessa parte de querer compartilhar, eu acho que é muito essencial a gente dissolver aquela ideia de que o terapeuta, porque eu já ouvi muito isso nas minhas formações, que o terapeuta, ele não pode entrar na mesma energia, ele tem que dar suporte, ele tem que ficar acima da pessoa e desconstruir mesmo essa ideia, né? Porque o terapeuta, ele é um ser humano como outro qualquer, e o meu espaço de dor às vezes não é diferente do que você está passando, né? Como eu cheguei aqui, às vezes é muito semelhante aos seus processos que você está vivenciando agora, né? Então aquele caos que a gente vive, aquela vontade de morrer, aquela depressão, aquele pânico, né? Então todas essas energias, as congeladas, toda a energia que está condensada ali de luta, fuga, isso já aconteceu comigo. Eu não venho de um espaço diferente de você que está me ouvindo e que às vezes está se identificando, né? Em depressão ou qualquer outro processo que você está vivendo, que aquela sua superfície está ao caos, e eu já precisei silenciar essa superfície para me encontrar. E a terapia, e no caso foi a terapia tântrica que me resgatou desse espaço e foi via corpo, e aí a beleza de eu conseguir me encontrar nesse espaço, e aí sim via aquela vontade imensa de compartilhar isso com todo mundo, que todo mundo precisa conhecer, mas o processo não é tão assim, né? O processo de encontro e desencontros que a gente vai tendo no decorrer desses anos, e a gente vai tendo uma nova consciência sobre a nossa própria história de vida, e é um processo consciencial, não linear, a gente tem altos e baixos, né? E isso é a terapia em si. Agora, a escolha do caminho, aí a gente vai bebendo de várias fontes, vai pegando o que serve, o que presta, e aí a gente vai compartilhando aquilo que bateu ao seu coração. Pelo menos comigo funciona desse jeito, né? E pra mim, bate muito ao coração compartilhar o que deu certo nessa jornada, o que eu precisava ter visto e ter outros olhares, e trazer o olhar que eu tinha e os novos olhares, né? E foi nesse espaço que veio a formação em cuidado somático avançado. Foi no espaço vivencial, né? De eu me ver como terapeuta, de eu precisar desse cuidado mais, com um olhar mais avançado no sentido de ser mais sutil, de eu cobrar de mim mesmo um enraizamento melhor, de eu cobrar de mim mesmo ser um suporte melhor, um suporte mais presente, de eu cobrar de mim mesma apenas ser, entende? Então, assim, a formação em cuidado somático avançado, ele traz, assim, um conteúdo muito magnífico em termos de ciência, né? E sobre o olhar místico, mas não tão místico assim, a gente traz o Tantra, mas a gente traz integrando a essa ciência filosófica de percepção da própria vida. Olha que olhar legal, né? Então trazer essa conexão entre o ocidental, que é o que a gente tem aqui de comprovação do que foi feito em trabalho corporal, e em trabalho somático mesmo, esse olhar sobre o corpo, energia, sobre o ponto de vista ocidental, mas trazer uma conexão, e que isso já bebia das fontes ali orientais, tem a lente oriental, trazer essa conexão, como que eu posso olhar para esse corpo mágico, sagrado, deixa eu olhar esse corpo sobre outros pontos de vista dessa montanha, né? Deixa eu olhar para esse corpo que pode se enxergar único com a fonte, naquela fase da vida onde o corpo não tem mais energia, né?
naquela fase da vida onde a pessoa precisa de conforto, afetividade, presença. Onde ela vai precisar do terapeuta, não aquele bom que resolve, conserta, né, corpos, destraumatiza, cura, não. Onde ela pode ter perto aquele terapeuta que seja a perna em ground de que ela não tem mais. Onde seja aquele terapeuta que consiga ser aquele movimento que ela não consiga mais fazer. Que seja aquele terapeuta que corregule o que ela não consegue mais se regular, né? Então é só para essa população? Não. É para todo mundo que se identificou com esse vídeo. É para todo mundo que sente corpos, que sente seu corpo congelado, que sente dor, que sente que falta alguma coisa, que você tem energia presa, que aquela vida está te limitando. Hoje é a hora de você descondensar esse corpo. E aí, quando não for mais hora, sempre vai ser hora de respirar. Sempre será hora de a gente ter uma pessoa aqui, para que a gente consiga nos regular, né? Sempre será a hora de você, terapeuta, aprender a ser a base dessa pessoa, a ser o espaço seguro dessa pessoa, para que ela, nesse espaço seguro, consiga encontrar o caminho de volta ao próprio corpo, para ela que consiga reaprender a se autorregular, reaprender a ter suas próprias bases. Esse é o espaço, essa é a hora. É isso, gente. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Aguardo vocês na formação em Cuidado Somático Avançado, turma de agosto. Eu posso te dar certeza que você nunca viu uma formação mais completa que essa, feita com tanto amor, tanto carinho e tanto compartilhar. É esse espaço que a gente cria nos encontros presenciais. É um espaço de compartilhar de saberes.